excelsis Deo, et in terra paz omnibus volebor. A paz de nosso Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, o cuidado da proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando nosso momento de partilha através aqui do livro de Santa Teresa d'Ávila, o Castelo Interior, sobre as quartas moradas, onde nós começamos a ver os gostos divinos, os gostos que Deus concede, podemos chamar de deleites da alma, gostos divinos, que são as graças que Deus, sobrenaturais, que Deus vai irradiando sobre a alma para dilatar-lhe o coração. Santa Teresa d'Ávila ela já dá aqui o exemplo de que as almas de quarta morada do castelo interior, almas que já iniciam um processo de santidade, embora tenham esse processo de santidade, essas graças extraordinárias dentro da caminhada da vida interior, a alma aqui ela ainda se encontra como uma criança, como uma criancinha, onde ela ainda precisa estar criada, ela precisa ser ainda formada interiormente. É por isso que eu equiparo com a saída de São Pedro, juntamente com seu anjo, um anjo do Senhor, da prisão. Ali se inicia, vamos dizer assim, um processo de quarta morada do castelo interior. A alma ela vai precisar ainda progredir, vamos dizer assim, estar firmada, para ela poder se alimentar cada vez mais de alimentos mais sólidos. Então continuemos. Muito há que temer neste caso, no caso aqui das almas que não podem deixar, em hipótese nenhuma, da oração. E essa oração íntima de recolhimento, oração essa que é bem próxima da efusão do Espírito Santo, ou seja, devemos buscar fazer a efusão do Espírito Santo diariamente em nossas vidas. Muito há que temer neste caso. Conheço algumas pessoas que me causam grande lástima. Nelas fui testemunha do que digo, por se terem apartado daquele que com tanto amor se lhes queria dar por amigo, mostrando-o por obras. Empenho-me tanto neste aviso de não se porem em ocasiões de pecado, porque o demônio faz mais questão de ganhar uma destas almas do que muitíssimas outras não favorecidas pelo Senhor com iguais mercês. É que essas almas podem acarretar-lhe grande prejuízo, atraindo outras atrás de si, e provavelmente produzirão muitos frutos na Igreja de Deus. Basta, aliás, ao inimigo ver o particular amor que Sua Majestade lhes mostra, para que ponha tudo em jogo com o objetivo de as perder, mesmo sem outras razões. Deste modo são muito combatidas, e se vierem a transviar-se, será para elas muito maior a perdição do que para outras almas. Vós, irmãs, estáis livres desses perigos, tanto quanto podemos julgar. Deus os livre de soberba e vanglória, bem como das ilusões do demônio. Este inimigo pretende contrafazer estas mercês, mas logo se dá a conhecer. Não produz os efeitos acima descritos, mas tudo ao contrário. Aqui nós temos que verificar que as almas de quarta morada, elas têm certas experiências interiores, experiências íntimas com o amor de Deus, com a presença de Deus. O inimigo de Deus
também as tenta para fazer com que elas desvirtuem das coisas de Deus, que gerem nelas soberbas, que gerem nela vaidade, que gerem nelas, digamos assim, efeitos, o contrário do que aflui o fervor da fé. Seria justamente efeitos para cada vez mais distanciá-la da vida realmente espiritual, né? Então eu vou dar aqui um exemplo bem típico, né? Uma pessoa que atinge esse nível espiritual através dessa intimidade com Deus, certa pessoa desenvolve certo dom. Deus a concede a graça de ter um consolo com um determinado dom. Vamos aqui no nosso exemplo, por exemplo, utilizar o dom de línguas. A pessoa recebe aí o dom de orar em línguas. E realmente aquele momento em que a pessoa ora em línguas é um momento muito belo, onde a alma passa a vivenciar uma liberdade interior cada vez mais bela, né? Onde a pessoa começa a progredir espiritualmente através desse contato íntimo com Deus, onde gera-se o efeito do dom de línguas. A alma começa a aumentar o seu amor, a sua fé e a sua esperança. E nisso também começa a aflorar as outras virtudes. O inimigo de Deus começa a atentar, vamos dizer assim, desvirtuar aquela pessoa, como se fosse, digamos assim, que por causa do dom de línguas, né, aquela pessoa estivesse conseguindo todos aqueles efeitos, e não pelo contato íntimo. Daqui a pouco o inimigo de Deus ele pode gradativamente ir tentando a pessoa a utilizar cada vez mais o dom de línguas, por exemplo, né? E nisso a pessoa ir perdendo o contato íntimo com Deus. Verifiquem aqui, buscar o dom e não o autor do dom, que é o Espírito Santo. É um grande perigo que o inimigo de Deus ele pode gerar nas almas, né? E nisso a alma vai gerando em si soberbas, vaidades, orgulho, né? De achar que ela tem aquele dom, de achar que é através daquele dom que ela está, né? Conseguindo fazer isso ou conseguindo fazer aquilo, né? É daí que se torna bastante perigoso. E por isso nós não podemos e nem devemos dar brechas ao inimigo de Deus. Justamente buscar se manter em contato íntimo com Deus. Digamos assim, nos renovando a cada dia, para não cairmos nesses perigos, entre aspas, nessas cascas de banana que o inimigo de Deus vai gerando, né? Que ele vai tentando, né? Que ele vai, vamos dizer assim, desvirtuando as graças que Deus vai nos concedendo, não as graças, mas o modo de nós interpretarmos essas graças. Podemos ver também que o combate, ele aqui é cada vez mais interior. Vamos dizer assim, até na área intelectual, né? Embora já tenha dito em outra parte, quero precaver-vos contra um perigo em que tenho visto caírem pessoas de oração, especialmente mulheres. Somos mais fracas. A Santa Teresa d'Ávila, que ela está falando para as irmãs, né? Eu vou repassando justamente conforme ela escreveu.
estamos mais sujeitas ao que vou dizer. É que algumas são fracas de compleição, pela muita austeridade, oração e frequentes vigílias, ou mesmo sem isso, quando tem alguma satisfação espiritual. Sujeita-lhes que a própria natureza, como sentem no interior alguma consolação e no exterior a fraqueza, até desfalecem quando há o chamado sono espiritual, que é uma graça um pouco superior à que deixei dita. Confundem a fraqueza com tudo mais, como vindo de Deus, e se deixam embevecer. Quanto mais se entregam, mais embevecidas ficam, mais lhes vai enfraquecendo a natureza. Imaginam que há roubamento. Quanto a mim, chamo de abombamento. Não é outra coisa senão andar perdendo tempo e arruinando a saúde. Né? Ou seja, aqui Santa Teresa d'Ávila, ela vai falando dos perigos, aqui mais voltado para as irmãs, mas isso aqui vale para todos nós, né? De justamente nós acharmos que pelos efeitos exteriores, né, ali nós vamos progredindo, pelos efeitos exteriores daquela oração. Temos que vigiar, porque pode ser ou nossa, ou pode ser até mesmo pelo inimigo de Deus. Né? Aqui eu vou dar um exemplo. Uma pessoa pode fazer uma oração nesse contato íntimo com Deus, ser gerado nela uma sensação maravilhosa de bem-estar e a alma se arrepiar dos pés à cabeça, suponhamos, né? Entre aspas, ter a graça de sentir a presença de Deus, né? Exteriormente, quer dizer, o contato íntimo é tão forte que transborda no exterior, ao ponto da pessoa sentir fisicamente. Sem dúvida nenhuma, é uma graça de Deus, é um consolo de Deus. Se aquela alma teve o contato íntimo, e desse contato íntimo transbordou para o exterior. Daqui a pouco, a alma acredita, por exemplo, que ela vai progredindo nesse sentir a Deus exteriormente. E nisso ela tem o perigo de quê? De perder o contato íntimo, né, com Deus e ficar presa a esse intelecto, a esse modo de pensar que Deus vai agir através daquele arrepio, através daquela sensação física exterior. Não. Nós temos que sempre buscar entrar em noites cada vez mais profundas, né? Vai acontecendo também auroras, vai acontecendo auroras. Mas o nosso foco deve ser o principal, Deus. Se colocar na presença dele. E eis-me aqui. E deixar Deus agir e conduzir todo o nosso ser. Para justamente a gente não venha nos prejudicar, inclusive a nossa saúde. E aqui eu digo também a saúde, inclusive espiritual, né? A nossa cura, a nossa libertação. Tudo que nós precisamos tem um nome. É uma pessoa chamada Jesus Cristo. E é mergulhando na presença do Espírito Santo, mergulhando na presença do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, mergulhando no olhar de Deus Pai, esse mistério da Santíssima Trindade que há em nós, que nós vamos crescendo em graça e vamos cada vez mais nos alimentando de comidas
cada vez mais sólidas. Santa Teresinha, ela se colocou como uma criança, como um mendigo, mas também como uma criança, né? E por isso ela cresceu no amor. Eu vou buscar o caminho do amor. Não tem outro caminho senão o caminho do amor. O caminho de eu ser amada, de eu amar e de eu irradiar esse amor. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho, o meu nada, eu entrego a Deus, eu oferto a Deus. É esse a via. A via, a pequena via, o modo de nós nos colocarmos diante da presença de Deus é justamente esse. Essa via de misericórdia e de amor infinito. A certa pessoa acontecia ficar 8 horas neste estado, no qual nem perdia os sentidos, nem havia de noção de Deus. Trazia enganado o confessor e muitos outros, bem como a si mesma, embora sem intenção de o fazer. Houve quem a entendesse, mandaram-na comer, dormir e não fazer penitência. Desapareceu tudo. Bem creio que o demônio entrou nesse caso, visando algum lucro. Já ia mesmo começando a tirar não pouca vantagem. Ou seja, nós podemos ver aqui o perigo, né? A pessoa achava que era por aquele efeito, né, dela permanecer naquele estágio durante 8 horas, inclusive no estágio ali sem comer, possivelmente sem beber água, né? Simplesmente ali naquele estágio oracional, aparentemente, mas interiormente, né, a pessoa nem dormia nem comia, né? Aparentemente a pessoa estava ali orando, né? Mas na realidade, interiormente, a pessoa não estava buscando a presença de Deus, né? A certa pessoa acontecia ficar 8 horas nesse estado no qual nem perdia os sentidos, nem havia noção de Deus. Ou seja, aqui, nem havia noção de Deus. Ou seja, a pessoa se desconcentrava da presença de Deus, que era o mais importante, né? Não sei se Santa Teresa d'Ávila está falando dela mesma, eu acho que não sei. Não sei. Talvez ela esteja até dando um exemplo dela aqui mesmo, não sei. Mas o que eu sei é isso. É que durante esse tempo, né, em que essa pessoa fazia isso, inclusive essa pessoa começou a se prejudicar, né? E no momento em que o homem de Deus, vamos dizer assim, a autoridade aqui de Deus, né, mandaram-na comer e dormir e não fazer tanta penitência, desapareceu tudo. O que provou ser obra do inimigo de Deus, realmente, né? Entenda-se bem, embora haja desfalecimento interior e exterior, como nós até falamos do repouso do Espírito Santo, quando se trata de verdadeira mercê de Deus, a alma não desfalece, sente-se mais forte, tem altos sentimentos ao ver-se tão perto de Deus. Mas não dura tanto tempo, é muito breve. Às vezes torna a ficar absorvida, a embeber-se. Esta oração, a não ser por fraqueza, como já disse, não chega a abater o corpo, nem produz efeitos exteriores. Ficai, por conseguinte, alertadas. Quando sentirdes estas coisas, distraí-vos como puderdes, dizei-o logo à superiora. Esta veja que tais irmãs não tenham tantas horas de oração. Procure que rezem um pouquinho e durmam e comam bem, até recobrar as forças naturais. Se as perderam,
por demasiada austeridade. Se alguma for de tão débil compleição, que não lhes bastem esses cuidados. Creiam-me, Deus a quer somente para a vida ativa. Deve haver de tudo nos mosteiros. Ocupem-na em ofícios e sempre usem de precauções para que não tenham muita solidão. Do contrário, virá a perder a saúde. Não será pequena mortificação para ela. O Senhor quer experimentar se realmente o ama, pela forma como suporta a sua ausência. Depois de algum tempo, será talvez servido de lhe restituir as forças. Se não o fizer, ela irá ganhando com a oração vocal e a obediência. Merecerá tanto e talvez mais do que por outros caminhos. Também pode haver algumas tão fracas de cabeça e imaginação, como tenho conhecido, que lhes parece ver tudo quanto imaginam. É grande perigo. Como talvez tratarei disso adiante, não me estendo aqui porque me alarguei muito. É que nesta morada, ao meu ver, entra o maior número de almas. E como nela o natural junta-se ao sobrenatural, o demônio tem mais poder para prejudicar. Nas outras de que vou falar, o Senhor não lhe dá tanta entrada. Seja Deus louvado para sempre. Amém. Então, nós podemos ver de que existe, essa realidade, de que a alma, ela justamente as almas de quarta morada, elas, se por um lado tem a graça do sobrenatural de Deus agindo ali, também por outro lado tem o natural delas. E é por esse natural que o inimigo de Deus ele vai achando brechas para atrapalhar a vida espiritual, do crescimento, no amor e na graça de Deus. Nós podemos ver aqui também que existem algumas almas que elas vão poder crescer na vida espiritual muito mais do que através de se recolherem em solidão extrema, justamente servindo o próximo, ajudando aqui no Carmelo, no caso ajudando na igreja, no caso ajudando no seu dia a dia aqui para nós, Então, nós podemos ver que é preciso um equilíbrio também, de nós, vamos dizer assim, nos recolhermos, buscarmos a oração de contemplação, essa efusão do Espírito Santo a cada dia, mas que essa efusão do Espírito Santo se movimente em um serviço de amor a Deus através do próximo. Porque, como diz em João, 1 João, ele vai dizer lá que nós só podemos amar a Deus que nós não vemos, amando o próximo que nós vemos, Essa é a maior prova de amor que nós podemos dar a Deus. Claro, sem perdermos esse contato íntimo com Ele. É preciso termos esse contato íntimo com Ele, buscarmos os sacramentos, fazermos a oração, mas movidos por esse contato com o sobrenatural, irmos servir a Deus com os nossos dons, com tudo que temos e com tudo que somos, É importante também nós permitirmos crescermos na vontade e no agir de Deus, ao ponto de mergulhados numa vida ascética que eu quero dizer aqui de mortificação exterior e interior, onde esse processo de mortificação vai passar pela vontade de Deus, onde eu naturalmente, através do contato de Deus, eu vou renunciando a mim mesmo, eu vou renunciando às coisas do mundo, às falsas amizades,
né? E vou aderindo à vontade de Deus, às coisas de Deus e às amizades de Deus, né? Então é basicamente esse o processo. Eu acho que ficou aqui bem explicado, né, na questão de, a partir das quartas moradas do castelo interior, é quando a alma começa então a experimentar cada vez mais, digamos assim, esse contato íntimo com o amor de Deus, né? E esse contato íntimo ele deve ser diário para que a alma justamente não se perca, né? Nós precisamos ter o hábito de buscar diariamente. Aqui eu dou como exemplo a efusão do Espírito Santo. Vai ter momentos onde nós vamos ter efusões gozosas, efusões de alegria extrema, né? Vai ter momentos onde nós vamos ter efusões iluminativas, né? Efusões onde o Espírito Santo de Deus vem nos esclarecer certas informações íntimas, pessoais, ou às vezes até mesmo da própria doutrina. É importante nós acreditarmos no sobrenatural de Deus, cada vez mais, né? Às vezes tem alguns assuntos que estão ali nos livros, mas nós lemos e não compreendemos. E através de uma oração, o Espírito Santo de Deus revela, nos orienta, nos ilumina. É preciso, às vezes, passarmos por efusões dolorosas, onde o Espírito Santo de Deus ele vem nos fazer uma cura mais profunda, né? Trabalhar ali os reflexos dos nossos contatos com o mundo, do nosso contato com a nossa vida de pecado, digamos assim, antes da conversão, né? Aquilo que estava morto em nós, que precisa ainda ser alcançado e ser tocado por Deus, né? Então é importante também vivenciarmos a efusão dolorosa, né, da alma, que é um encontro pessoal e íntimo com o amor de Deus, mas esse amor de Deus não mais em forma somente de alegria e em forma assim de esclarecimento e de luz, mas esse amor em forma de misericórdia, esse amor que nos arrasta, né, para a vontade de Deus, digamos assim, né? Nos arrasta, claro, no bom sentido, né? Deus ele não força nada, mas é só como alguém que fala e tem uma voz belíssima, ao ponto de nós nos deixarmos todos e segui-lo, né? E outras vezes nós precisamos passar pela efusão gloriosa, onde literalmente testemunhamos a ressurreição de Cristo em nossas vidas, em tudo que temos e em tudo que somos, né? Onde temos uma experiência com o ressuscitado, né? Onde literalmente podemos contemplar esse Deus que nos ressuscita, né? Ressuscita as nossas forças. Então nós podemos ver que tem vários tipos de efusão dolorosa, né? Efusão do Espírito Santo. Existem efusões gozosas, efusões iluminativas, efusões dolorosas, efusões gloriosas e outros tipos de efusão, né? São vários modos de efusão, onde o Espírito Santo vem nos mergulhar nele cada vez mais intimamente, cada vez mais se dando em amor e em misericórdia, né? E através desse contato íntimo com Deus, a alma vai recebendo essa nutrição espiritual, né? Também eu sempre falo muito da questão do anjo da guarda, né? A partir aqui das quartas moradas do castelo interior, seria uma morada onde a alma ela conta com a ajuda do anjo da guarda de uma maneira mais intensa e íntima, né?
todavia é interior. Você não precisa ver seu anjo da guarda, você não precisa ouvir ele com uma nitidez e clareza tal qual você está me ouvindo agora. Não. Mas cada vez mais a alma vai, digamos assim, experimentando, mergulhando de um contato íntimo com esse amigo, né? Com esse anjo protetor, né? Que Deus ele designou desde o momento da sua concepção para lhe resguardar e para lhe proteger, né? Olha o cuidado e o amor de Deus que ele tem por você. E muitas vezes o anjo da guarda é que importa o Espírito Santo ao nosso coração, né? Muitas vezes é que o anjo da guarda quem nos inspira as inspirações divinas. É quase como um intercessor entre nós e o Espírito Santo, né? É um mistério que se tem, né, entre o anjo da guarda e o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o Criador, né? É Deus, né? Somente Deus podemos adorar. Os anjos são criaturas de Deus, mas embora sejam criaturas de Deus, eles são ministros de Deus, eles servem a Deus dia e noite continuamente. Então nosso anjo da guarda, ele também é esse reflexo que reflete Deus para a minha alma, né? E quem apresenta as minhas orações a Deus, quem reflete a minha alma para Deus, né? É o mistério que se tem aqui da questão do anjo, e ele também nos ajuda. Você deve sim, no momento das suas orações de recolhimento, antes de invocar o Espírito Santo, invocar o seu anjo da guarda, para inclusive seu anjo da guarda ficar ali vigiando, vamos dizer assim, o muro do castelo, ou seja, o seu corpo, e você possa mergulhar dentro de si, guiado pelo Espírito Santo, né? Mergulhados nessa presença de Deus. E mergulhados nessa presença de Deus, ali temos um contato íntimo com Deus, íntimo com o Espírito Santo, né? E dali em diante, nos colocarmos, após esse contato íntimo, a serviço de Deus, né? Você se entrega como um mendigo, diz: Senhor, eis-me aqui, tudo que tenho, tudo que sou, né? E após esse contato, se permitindo ser amado, né? Amar esse Deus, refletir esse amor interiormente, né? Você agora, movido pelo Espírito Santo, sair de si. Ou seja, é interessante, nós mergulhamos dentro de nós mesmos para podermos sair de nós e mergulharmos em Deus. Percebam que é literalmente aqui uma mistagogia, uma iniciação interior. O mesmo batismo que você já vivenciou lá quando você era pequeno ou quando você recebeu o seu sacramento, você vai vivenciá-lo novamente, mas agora de uma forma mais intensa e mais íntima com Deus. O mesmo crisma, a mesma unção do Santo Crisma que nós recebemos, mas agora de uma forma mais profunda, eu tomo posse da graça de Deus. É justamente isso, né? Para podermos, movidos por essa graça sobrenatural interior, aderirmos mais, cada vez mais aos sacramentos e assim despertarmos, né? Cada vez mais a vida sobrenatural do agir de Deus, onde de uma forma natural e espontânea, movida por Deus, o nosso natural, ele vai aflorando aquilo que Deus quer que aflore. O nosso natural, ele vai mortificando aquilo que Deus quer que seja mortificado, né? É um mistério aqui,
né? E Ele vai se dando em graça, unindo a vida dele a nós. Basicamente é isso. Eu espero ter explicado, que você possa ter compreendido, né, as quartas moradas do castelo interior. E a partir dos próximos vídeos nós vamos ver sobre a questão das quintas moradas. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Paz e bem, estamos e vamos permanecer reunidos e unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, Deus te abençoe. Guarde.